Oração da manhã. Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Você já sentiu que todas as portas se fecharam ao mesmo tempo? Que mesmo orando, esperando, tentando, nada se move? Há momentos em que o céu parece de bronze, as oportunidades desaparecem e o coração se enche de um silêncio que machuca. Só que há algo que você precisa saber agora. Deus não precisa da permissão de ninguém para abrir uma porta. Quando Ele decide agir, nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhum sistema pode impedir. Ele não negocia com a lógica. Ele cria saídas onde só existem muros. Você não está aqui por acaso. Essa oração é uma resposta que o seu espírito buscava há tempo. Existem portas que a sua força não consegue arrombar. Portas que a insistência humana não move. Mas Deus, quando coloca a mão, faz o impossível se tornar inevitável. Não se trata de mágica, nem de sorte, é uma intervenção divina. E o que vai acontecer aqui hoje pode mudar a sua história. O que você está enfrentando pode parecer definitivo, mas não é. Pode parecer que o tempo passou, que tudo se perdeu, mas Deus é o dono do tempo e das estações. Ele pode reverter diagnósticos, reconstruir lares, reposicionar destinos e, acima de tudo, abrir portas que ninguém pode fechar. Essa não é uma simples oração da manhã. É um encontro com o autor dos caminhos, o Criador que desenha rotas no invisível. Enquanto você ouve, algo acontece dentro de você. Sua fé começa a se mover, o desânimo perde força, as promessas voltam a pulsar, porque a voz de Deus está chamando você de volta à esperança. Há algo se alinhando no mundo espiritual neste exato momento. Você precisa ouvir até o final, não por obrigação, mas por urgência. Porque há detalhes sendo liberados, respostas que você pediu sendo encaminhadas. Pessoas que precisam dessa oração vão surgir no seu coração ao longo desse vídeo. Não ignore. Ore por elas também. Deus vai usar sua fé como chave para outras portas, além das suas. Agora, prepare seu coração. Essa oração é mais do que palavras. É direção, é cura, é alinhamento com a vontade do céu. O Deus que abre portas está aqui, e Ele vai agir. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha e ninguém abre diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma declaração de autoridade absoluta. Quando Deus abre, o inferno inteiro não tem força para fechar. Nenhuma palavra contrária, nenhum histórico de fracassos, nenhuma opinião humana. Se foi Ele quem colocou diante de você, então é dele a responsabilidade de sustentar. Mas há um detalhe. Ele diz: Eis que pus diante de ti uma porta aberta. Não é uma porta que ainda será construída. Ela já está lá, aberta. O que te impede de atravessar? Medo, cansaço, dúvida? Muitas vezes Deus já fez o que você pediu, mas o que falta é coragem para dar o passo da fé. Essa palavra não vem apenas para te consolar, ela vem para te despertar. Existem portas abertas que você não viu, porque estava ocupado demais, olhando para as fechadas. Deus está dizendo: olhe para a frente, a porta está aberta e é por ela que você vai passar. Agora, silencie tudo ao seu redor. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Não há pressa, não há distrações. Esse é o seu momento com Deus. Esqueça os barulhos do lado de fora. Desligue o peso do ontem. Acalme as vozes da ansiedade. O céu está atento. O Espírito de Deus está presente. E Ele quer ouvir a sua voz. Prepare-se para uma oração que não será comum, porque ela não será repetição de palavras. Será entrega, um encontro real, um clamor vindo de um coração que decide confiar mesmo sem ver. O que você está prestes a orar pode mudar tudo. Cada palavra carregará fé, cada verso tocará áreas que ninguém vê. Não importa como você acordou hoje,
Deus está aqui, e quando Ele entra, tudo muda. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai que conhece os segredos do invisível, neste momento eu me coloco diante de Ti não apenas como alguém que pede, mas como alguém que se rende, porque sei que há portas que só se abrem quando o coração decide confiar totalmente, e hoje eu decido confiar. Mesmo quando não entendo, mesmo quando parece tarde demais. Pai, hoje eu não oro apenas por portas abertas. Eu oro por discernimento para reconhecer quais portas vêm de Ti. Porque nem toda oportunidade é bênção, nem toda proposta é caminho. Livra-me, Senhor, de entrar por portas que me afastariam da Tua vontade. Fecha com firmeza e amor tudo aquilo que parece certo aos meus olhos, mas que me desviaria do Teu propósito. Senhor, abre meus olhos espirituais. Ensina-me a perceber o que está diante de mim e que vem do Teu coração. Porque sei que há portas que o medo me impediu de ver, que a insegurança me cegou. Quantas vezes Tu já moveste coisas ao meu favor, mas eu estava ocupado demais contando as perdas do passado para perceber os acessos que o Senhor estava abrindo diante de mim? Hoje eu clamo por portas que não dependem de esforço humano, portas que não são fruto de conexões políticas, nem de habilidades técnicas, mas portas que só se abrem pelo Teu favor. Senhor, abre portas de reconciliação onde só há muros, portas de restauração onde tudo desabou, portas de recomeço onde o tempo já passou, portas de honra onde houve vergonha. Pai, se há portas que precisam ser fechadas, fecha, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora. Fecha os acessos que alimentam minha carne e sufocam meu espírito. Fecha relacionamentos tóxicos, oportunidades mascaradas, atalhos destrutivos. Não permita que minha carência me empurre para onde a Tua presença não habita. E se há portas que o Senhor já abriu, mas eu não tive coragem de atravessar, me dá fé para dar o primeiro passo. Remove a paralisia da dúvida. Quebra as algemas do medo. Restaura a ousadia que vem do Teu Espírito, porque o Teu amor lança fora todo medo. E se o Senhor disse que está aberto, eu não quero hesitar mais. Senhor, fala comigo de forma clara, através da Tua palavra, através da paz no coração, através da confirmação no Espírito. Se o caminho é Teu, dá-me descanso ao caminhar. Mas se não for, inquieta minha alma até que eu pare. Não quero andar no automático. Não quero decisões baseadas em lógica humana. Quero ser guiado, passo a passo, pela Tua voz. Pai, eu oro agora por portas silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que definem destinos. Portas que se abrem no secreto, aquelas oportunidades que não brilham aos olhos, mas escondem propósitos eternos. Me ajuda a reconhecer os detalhes, os pequenos começos, os sussurros do céu em meio ao caos da terra. Senhor, eu também coloco diante de Ti as portas que a vergonha fechou, portas que se fecharam porque alguém caiu, errou, se desviou ou foi humilhado. Pessoas que hoje se sentem indignas de recomeçar. O mundo diz que elas não merecem outra chance, mas Tu és o Deus da restauração. Toca nessa identidade marcada pela culpa. Toca nesse coração que ainda carrega o peso do fracasso. Mostra que as Tuas misericórdias não têm data de validade. Abre a porta da dignidade restaurada. Tira o rótulo. Rompe com o estigma. Levanta quem foi julgado. Cura quem foi cancelado. Estende a mão para quem só ouviu que não teria mais lugar. Abre também a porta da coragem. Para aquele que sabe o que precisa fazer, mas não consegue sair do lugar. O medo do erro, o medo da rejeição, o medo de se expor. Que a Tua voz seja mais forte que a dúvida, que o Teu Espírito queima por dentro até remover toda a hesitação, porque a obediência é mais poderosa que a lógica. E quem se move em obediência, se move debaixo da Tua cobertura. Senhor,
Há também portas que se fecharam não por culpa dos outros, mas por decisões que nós mesmos tomamos. Portas que perdemos por imaturidade, por precipitação, por medo ou por orgulho. Pessoas que perderam oportunidades por não saber esperar ou por ter confiado demais em si mesmas. Pai, eu coloco esses corações diante de Ti agora, porque não existe erro que a Tua graça não possa restaurar. Eu oro por aqueles que vivem sob o peso do arrependimento, que se culpam todos os dias por uma escolha do passado, que se sentem paralisados por algo que não fizeram. Liberta do ciclo da culpa, tira o eco do "e se?". Mostra que mesmo aquilo que foi perdido, o Senhor pode transformar em ponto de partida. Abre a porta do recomeço maduro. Ensina que não há falha que invalide a vocação, que não há erro que roube o amor do Pai, e que enquanto houver respiração, há plano, há direção, há um novo caminho preparado. Senhor, há pessoas que perderam o senso de identidade por causa das portas que nunca se abriram. Elas passaram a acreditar que não eram boas o suficiente, que não tinham valor, que não mereciam acesso a nada além da luta diária. Mas a Tua palavra diz que somos filhos, herdeiros, sacerdócio real, nação santa. Então hoje, Pai, eu oro para que se abra a porta da identidade restaurada, que essa pessoa volte a se enxergar como o Senhor a vê, que os rótulos que o abandono colou sejam arrancados agora. Que as mentiras que foram repetidas desde a infância sejam caladas pela Tua verdade. Que ela saiba que não precisa ser aceita por homens para ser escolhida por Deus. Que ela entenda que não foi feita para se esconder, mas para manifestar a Tua glória. Que essa porta se abra por dentro, no profundo da alma. Que onde houve vergonha, entre honra. Onde houve rejeição, entre aceitação. Onde houve vergonha silenciosa, entre a revelação de que é amada e chamada pelo próprio Criador. Senhor, há também portas internas que precisam ser destrancadas, portas emocionais que o trauma trancou, portas da alma que foram seladas pela decepção. Abre, Pai, as áreas do meu ser que me impedem de avançar. Liberta-me das memórias que me prendem. Tira o cadeado da culpa, da autossabotagem, da rejeição que me fez acreditar que eu não era digno de viver o melhor que o Senhor tem. Abre a porta da liberdade interior, para que eu pare de viver como prisioneiro de um passado que o Senhor já perdoou. Ensina-me a caminhar como filho, não como servo com medo de errar. Tira de mim a mentalidade de escassez, de abandono, de incapacidade. Eu sou o que Tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que Tua palavra diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, se há portas que só se abrem com o tempo, me dá paciência para esperar sem murmurar. Se há portas que o Senhor trancou para me livrar, me dá maturidade para agradecer, mesmo sem compreender. Se há portas que dependem de um processo, me dá humildade para passar por ele com fidelidade. Eu sei que há portas sendo preparadas que vão me surpreender. Conexões inesperadas, soluções que nem estavam no meu radar, pessoas que vão surgir do nada, situações que vão virar de uma hora para outra. E quando isso acontecer, eu vou lembrar dessa oração. Vou lembrar que o céu estava trabalhando enquanto a terra parecia parada. Pai, eu não preciso de muitas portas abertas, eu só preciso da Tua. Porque quando é o Senhor quem abre, até os que me rejeitaram serão usados para cooperar. Até os que me esqueceram vão assistir ao que o Senhor está prestes a fazer. Que se fechem todas as portas do homem, se for preciso, para que eu aprenda a esperar pelas Tuas. E se em algum momento eu duvidar, se a ansiedade tentar gritar mais alto do que a Tua voz, me leva de volta à promessa. Me lembra que a Tua fidelidade é maior que o meu entendimento, que a Tua soberania não falha, que o Teu tempo é perfeito, que o Teu sim ninguém cancela e que o Teu não sempre protege.
Hoje eu oro com fé. Não a fé de quem entende tudo, mas a fé de quem confia mesmo no escuro. Porque eu sei que o que o Senhor está preparando, nenhum inimigo poderá frustrar. Nenhuma porta que o Senhor abrir poderá ser trancada novamente. Nenhum plano que vem do céu será vencido pela força da terra. E é por isso que eu declaro: estou pronto para atravessar a porta que o Senhor abriu. Estou pronto para viver o novo. Estou pronto para deixar o que passou e seguir em direção ao que já está preparado. Em nome de Jesus. Senhor, agora eu me coloco como intercessor por cada pessoa que ouve essa oração. São milhares de vidas que neste momento precisam que algo se mova. Não é só sobre milagres imediatos. É sobre direção, é sobre propósito, é sobre portas específicas que precisam se abrir de acordo com o teu plano. Pai, eu oro pelas portas familiares. Onde há distanciamento entre pais e filhos, visita com reconciliação. Onde há silêncio entre casais, sopra teu Espírito trazendo perdão e diálogo. Se há filhos afastados, traga-os de volta não apenas para o lar, mas para os teus caminhos. Se há lares sustentados pela aparência, quebra o padrão da mentira e estabelece a verdade. Que haja cura emocional entre irmãos, entre gerações, entre alianças quebradas. Que tu sejas o centro da casa, o elo que une, a rocha que sustenta. Senhor, visita os relacionamentos e abre portas de conexões divinas. Fecha com clareza todo vínculo que só suga, confunde, desvia ou aprisiona. Ensina o teu povo a discernir entre o que é paixão passageira e o que é propósito duradouro. Que cada solteiro saiba esperar em ti, confiando que a tua escolha será melhor que qualquer atalho emocional. E para aqueles que já estão comprometidos, mas em crise, traz reconciliação com sabedoria, compaixão e verdade. Abre portas de diálogo onde só havia resistência. Pai, oro também pelas portas profissionais. Tantas pessoas oram, esperam, entregam currículos, enfrentam dias difíceis. Mas o Senhor é o Deus que abre portas onde não há possibilidades visíveis. Não apenas empregos, mas chamados. Não apenas ocupações, mas missões. Derrama favor sobre processos seletivos, entrevistas, decisões de líderes e empresários. Onde houver uma pessoa do teu povo esperando resposta, envia o sim com teu carimbo celestial. Que currículos sejam vistos por olhos certos, que portas sejam abertas por mãos que tu mesmo moverás. Para aqueles que estão empregados, mas insatisfeitos ou injustiçados, que a porta que o Senhor abrir seja ampla, digna e estratégica. Que não haja medo de recomeçar. Que cada mudança venha com paz no coração. E para os empresários, os autônomos, os empreendedores, dá sabedoria para cada passo. Que eles saibam reconhecer parceiros certos. Que evitem armadilhas, que multipliquem com integridade. Que cada negócio seja um instrumento de bênção. Senhor, clamo por portas financeiras, que a escassez seja quebrada, que a confusão sobre dívidas, má administração ou dependência emocional de dinheiro seja tratada na raiz. Abre portas de provisão inesperada, toca corações que liberarão recursos, destrava causas judiciais, multiplica ideias, sopra sobre projetos parados. O que está travado nas finanças, que comece a fluir com ordem, mas que não seja apenas por abundância material. Que a prosperidade seja acompanhada por sabedoria, generosidade e gratidão. Mas eu também oro por aqueles que não sabem como pedir, que cresceram ouvindo que não podiam prosperar, que foram ensinados a ter medo do dinheiro, como se fosse algo impuro. Senhor, liberta da mentalidade de escassez espiritual. Mostra que o problema nunca foi ter, foi se perder em meio ao que se tem. Ensina o teu povo a prosperar com equilíbrio.
que saibam plantar com generosidade, colher com sabedoria e administrar com temor. Que entendam que recursos são ferramentas nas mãos de quem tem visão do reino. Que não sejam escravos do dinheiro, mas mordomos conscientes do propósito. E que cada recurso liberado carregue missão, compaixão e multiplicação. Abre portas de saúde e cura, Senhor. Aquelas que os médicos já disseram que não se abririam mais. Onde os diagnósticos parecem definitivos, libera teu poder restaurador. Visita órgãos, células, ossos, mente, sangue, respiração. Restaura o corpo físico, mas também as emoções. Cura a alma cansada. Levanta quem está na cama. Restaura quem desistiu de lutar. E não apenas cure, mas ensina a viver com leveza, com equilíbrio, com nova consciência de valor. Pai, oro por portas espirituais. Há pessoas que sentem saudade de ti, mas não sabem como voltar. Outras se sentem frias, distantes, sem força para orar. Outras até oram, mas não te ouvem mais. Abre de novo a porta da sensibilidade ao teu espírito. Renova a chama da fé. Sopra vida sobre os sonhos que morreram. Traz de volta a fome da tua presença. Que ninguém permaneça num deserto espiritual depois dessa oração. Que portas de revelação, de intimidade, de comunhão profunda se abram. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo uma crise de identidade. Pessoas que não sabem mais quem são, que já tentaram ser tudo para todos e acabaram perdendo o senso de valor, que carregam máscaras há tanto tempo que já não reconhecem a própria voz. Senhor, abre a porta do reconhecimento pessoal, que o teu Espírito revele a verdade sobre cada um. Tira a confusão mental, remove a distorção emocional, que eles saibam que são filhos amados, desejados, planejados por ti, que não precisam se moldar às exigências de ninguém, que basta te agradar, e isso já é o suficiente. Eu oro também pelas mães que se sentem sobrecarregadas, pelos pais que se sentem falhos, pelos filhos que se sentem esquecidos. Que a tua presença entre nas casas com alívio, que a porta da comunhão seja restaurada nos lares. Onde houver frieza, que haja calor. Onde houver disputa, que haja acordo. Onde houver ausência, que o Senhor seja presença. E que cada membro da família encontre novamente seu lugar no propósito. Senhor, eu intercedo por quem vive debaixo de humilhação, por quem depende de outros para sobreviver e já não sabe mais o que é dignidade. Abre portas de honra, faz justiça com amor. Levanta o teu povo com sabedoria e força. Que ninguém permaneça escravizado por sistemas ou pessoas. Que o Senhor mesmo seja a fonte e o sustento. Porque os teus filhos não foram criados para andar de cabeça baixa, mas para refletir a tua glória. Senhor, há também aqueles que enterraram sonhos, que deixaram projetos pelo caminho, que engavetaram ministérios, que desistiram de dons que carregam porque ouviram que não eram capazes ou que não era o tempo. Mas hoje eu oro para que o Senhor abra a porta da reativação espiritual. Toca nos escritores que pararam de escrever, nos músicos que deixaram o instrumento de lado, nos evangelistas que se calaram, nas mães que deixaram de orar pelos filhos, nos líderes que pararam de discipular, nas vozes que se calaram porque a dor foi mais alta que a missão. Reacende dons, restaura visões, desperta chamados, ativa destinos. Que essa oração seja como fogo sobre as brasas do propósito. Eu oro por artistas, empreendedores, líderes, educadores, servidores públicos, missionários, profissionais de todas as áreas. Que o Senhor libere coragem, criatividade, sensibilidade. Que essa geração viva não apenas para pagar contas, mas para cumprir desígnios eternos. Abre as portas do céu e conecta com os caminhos da terra. E eu oro por líderes, pastores, servos que estão esgotados, aqueles que oram por todos,
mas sentem que não têm mais força para si mesmos, que estão fazendo por obediência, mas já perderam o brilho nos olhos. Senhor, reaviva chamados, restaura ministros feridos. Fortalece aqueles que te representam diante de muitos, mas te procuram no secreto em silêncio, com lágrimas que ninguém vê. Que eles saibam que o Senhor também cuida de quem cuida. Que a porta do renovo ministerial se abra. Que o teu sopro reacenda o fogo da paixão pela tua presença. E que nenhuma multidão substitua o valor de estar a sós contigo. E se há alguém ouvindo agora que nunca orou antes, nunca te buscou ou se afastou há muito tempo, que essa seja a porta de entrada para uma nova história. Que esse vídeo seja mais que um conteúdo, seja um altar. Um ponto de encontro entre uma alma ferida e um Deus que cura. Uma ponte entre um coração perdido e o caminho de volta para casa. O Senhor não precisa de muito. Basta um coração quebrantado, e sei que há muitos ouvindo agora com o coração assim. Abre também, Senhor, as portas do tempo. Sim, o tempo é uma porta. E muitos acreditam que já perderam a oportunidade, que passaram do prazo, que ficaram para trás. Mas a tua palavra diz que o Senhor restitui os anos, que aquilo que foi perdido, roubado ou negligenciado pode ser restaurado em dobro, que o tempo volte a correr a favor, que haja aceleração no que é urgente e paciência no que precisa amadurecer, que o tempo seja moldado pela tua soberania. Senhor, não permita que ninguém saia dessa oração como entrou. Que cada pessoa, ao final, perceba que algo se moveu. Nem sempre visível, nem sempre imediato, mas verdadeiro, real, irreversível. Porque quando o Senhor abre portas, o mundo espiritual responde, e nós só precisamos caminhar. Agora, em nome de Jesus, eu declaro com fé, com autoridade e com total dependência do Espírito de Deus. As portas que estavam fechadas começam a se mover. Há movimento nos bastidores daquilo que parecia travado. Céus se abrem. O favor do Senhor chega. O que parecia impossível começa a se tornar inevitável. Porque o próprio Deus está liberando acesso. Eu declaro, nenhuma palavra contrária terá força, nenhuma inveja terá efeito, nenhuma distração impedirá o propósito, nenhuma dor do passado poderá manter você preso. Nenhuma acusação do inimigo terá poder sobre o que o céu está destravando agora. Declaro sobre você portas abertas de reconciliação, portas abertas de cura emocional, portas abertas de livramento, portas abertas de renovo, portas abertas de provisão, portas abertas de respostas claras, portas abertas de sabedoria sobrenatural, portas abertas de recomeço com honra. Você vai dormir em incerteza, mas vai acordar com direção, vai sair da estagnação, vai voltar a crer, vai voltar a sonhar, porque Deus está abrindo a porta que ninguém mais poderia tocar. Pessoas vão notar, situações vão mudar, o ambiente vai responder. Mas antes de tudo, seu interior será alinhado com o que o céu já liberou. Eu declaro que a ansiedade perde espaço, o medo perde voz, o cansaço perde domínio, a estagnação perde lugar. Porque agora é o tempo de se levantar e caminhar pela porta que o Senhor abriu. Você não vai mais viver preso a ciclos que já deviam ter terminado. Você não vai mais tolerar portas humanas que te mantinham na dependência do que não era eterno. Você não vai mais se ajoelhar diante de sistemas que ignoram a voz de Deus. O seu joelho se dobra somente diante do Senhor, e Ele hoje te ergue com autoridade. Eu profetizo, o que Deus abriu, ninguém vai fechar, nem o sistema, nem o diagnóstico, nem a falência, nem o abandono, nem o tempo, nem você mesmo, porque se Deus disse que vai fazer, Ele vai cumprir.
Repita agora com fé e voz firme: Senhor, eu creio. Senhor, eu recebo. Senhor, eu passo pela porta que o Senhor abriu. Senhor, eu não vou retroceder. Senhor, eu não vou mais hesitar. Senhor, eu não vou mais me esconder. Senhor, eu caminho segundo a tua voz. E se você crê, declare com todo o seu coração: Deus está abrindo portas que ninguém pode fechar. E enquanto você declara, algo se move. Os céus se alinham, o tempo se ajusta, a vida espiritual responde, porque palavras liberadas com fé têm peso no mundo invisível. Então continue. Hoje eu largo o medo. Hoje eu abandono a dúvida. Hoje eu rasgo os decretos que o inimigo escreveu sobre meu nome. Hoje eu saio da fila da espera e me posiciono como filho. Hoje eu me levanto com autoridade e não com vergonha. Hoje eu declaro que o que era travado flui. O que era impossível se aproxima. O que era desonra se torna testemunho. Diga em voz firme: eu me posiciono, eu creio, eu avanço, eu recebo. E tudo o que o céu já liberou, eu chamo à existência, em nome de Jesus. E agora, eu declaro que todo espírito de bloqueio espiritual perde força. Toda resistência invisível que travava respostas, que interrompia fluxos, que confundia pensamentos, está sendo quebrada. A atmosfera muda quando a palavra é liberada com fé. Então, receba agora em oração toda a porta que o Senhor abriu e você teve medo de atravessar. Hoje você atravessa. Toda voz que dizia que você não era capaz, hoje se cala. Toda ferida que impedia você de acreditar de novo, hoje é curada. Toda comparação que alimentava a frustração, hoje é substituída por propósito. Todo espírito de desistência, hoje é vencido pelo espírito de perseverança. Declare: eu não sou guiado por emoção, mas por direção. Eu não sou produto do meu passado, mas da promessa de Deus. Eu não sou refém das portas que se fecharam. Eu sou herdeiro das que o céu preparou. Agora, enquanto o céu se move ao seu favor, eu quero que você vá além de si mesmo, porque há alguém perto de você, ou mesmo distante, que também precisa dessa oração. E Deus quer usar sua fé como ponte para a vida de outra pessoa. Interceda, ore, traga nomes à memória. Quem são as pessoas que você sabe que enfrentam portas fechadas, que estão esperando uma resposta, que precisam de restauração urgente? Escreva o nome delas nos comentários. Mencione causas, situações, áreas que precisam de intervenção divina. Essa corrente de fé que estamos formando aqui carrega poder. E nenhuma causa é pequena demais para o Deus que tudo vê. Escreva também a palavra Amém. Não por costume, mas como sinal de acordo espiritual. É o seu sim para o que Deus está fazendo. É sua assinatura de fé, seu posicionamento diante do céu. Amém. Não é o fim da oração, é a confirmação do que já está em movimento. E se você sentiu que essa oração falou diretamente com você, compartilhe. Envie esse vídeo para alguém que precisa lembrar que ainda há esperança, que ainda existe uma porta aberta, que o tempo de Deus é agora. Porque juntos em unidade, em fé e em oração, vamos mais longe, vamos mais fundo, vamos mais alto. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você, então caminhe com firmeza nessa fé. Mas não guarde isso só para você. Existem vidas esperando exatamente por esse momento. E você pode ser o canal. Curta este vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. Comente com sinceridade aquilo que você sentiu. Testemunhe. Interceda. Liberte palavras de fé para quem vai ler depois de você. Cada comentário é como uma semente plantada no campo da esperança. Inscreva-se no canal e ative o sino. Porque todos os dias estamos aqui, orando, buscando, intercedendo juntos. Isso não é só um vídeo, é um altar, e você faz parte dele. Compartilhe,
Envie para aquela pessoa que está prestes a desistir, que precisa crer de novo, que está cansada de bater em portas erradas. Ajude essa corrente de fé a alcançar corações que já não sabiam mais para onde ir. Que o Senhor te fortaleça, que Ele te direcione e que cada passo que você der a partir de agora seja alinhado com a vontade do céu. Caminhe com fé, viva com propósito, porque as portas estão abertas e o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la.